Olá pessoal, tudo bem? Para começar esse vídeo eu já vou te disparar algumas perguntas. A primeira, tu já foste caluniado? Já foste vítima de mentira? Já foste vítima de traição? Ou tu é o fofoqueiro, a fofoqueira ou aquela que traiu, aquele que traiu? De que lado dessa história tu estás? Bom, nesse vídeo a gente vai justamente falar sobre casos reais de pessoas que num determinado momento descobriram que seus amigos não eram amigos. Seus companheiros ou companheiras, na verdade, estavam com ele ou com ela por conveniência, sabe? Esperando apenas chegar a tal pessoa certa. A gente vai trazer, por exemplo, a história de uma pessoa que segue esse canal e que percebeu que é apenas o passatempo do seu namorado. É isso, são duras realidades, duras histórias que alguns talvez nem queiram ouvir, aí vão parar o vídeo agora, mas não faz isso. Tem muito mais nesse vídeo. O vídeo de hoje não tá engraçadinho não, tá bom? Nada engraçadinho. Gente, vamos lá, chega de conversa. Vamos acompanhar esse tema e eu vou trazer sim 2 relatos de pessoas que estão aqui com vocês e comigo acompanhando as histórias deste canal. Então vamos lá, a gente aproveita essa total falta de assunto para conversar sobre várias coisas. Vem comigo então. Como é bom quando a gente tem amigos com quem a gente pode conversar, sem ficar pisando em ovos, cuidando do que vai dizer, não tendo que lembrar que certos assuntos tu não podes iniciar, porque a pessoa não lida bem com isso. Eu tenho amigos dos 2 tipos. Eu tenho esses amigos mais melindrosos, que tu não pode falar uma ou outra coisa. Isso é extremamente chato. Mas é uma condição que se impôs silenciosamente, às vezes nem tanto, para a amizade seguir. E talvez tu também tenhas amigos assim. Mas eu tenho aqueles amigos com quem tu podes conversar a respeito de tudo. De tudo. Não significa que ele concorde contigo em tudo. Não significa que ele concorde comigo em tudo. Não. Mas tu podes trazer todo tipo de assunto e ele também para ti. Pois essa condição de tudo poder falar é uma via de mão dupla. E numa dessas conversas, nessa semana, uma amiga minha, então, estava visivelmente chateada com a condição de solteirice que já vai um bom par de anos. Ela já está há mais de 2 anos sozinha e, segundo ela, sem ninguém mesmo, nada. Desistiu de todos os meios de encontrar alguém e eu comentava com ela sobre o que isso está, na verdade, afetando a vida dela, né? E ela me disse, Paulo, muito, porque tu não imaginas o que é a questão da validação da pessoa no ambiente de trabalho ou entre amigos. Tu não imaginas o quanto pesa nessa validação tu estar ou não no relacionamento com alguém, principalmente se for mulher. E me comenta que, inclusive, as colegas e as amigas que já estão com alguém não escondem a desaprovação pelo fato dela estar solteira. Porque, inclusive, em alguns passeios, em alguns encontros, ela não vai, ela não é convidada porque ela não tem alguém para levar. Eu até disse, minha amiga, o problema não é contigo, o problema é com essas pessoas. É sério que tu vai seguir te relacionando com gente assim? Ah, mas eu gosto tanto delas, elas são tão legais. Essas pessoas são legais, minha amiga. Essas pessoas só te convidam para alguns momentos onde tu te encaixa e outros não. Ai, Paulo, mas é porque deve ser encontro de casais. Em primeiro lugar, isso pra mim é uma cafonice. Encontro de casal, que coisa mais cafona. Ridículo, ridículo, palhaçada. E aí a gente seguiu conversando e olha o buraco que ela foi cavando. Gente, foi se tornando cada vez mais profundo. Porque daí ela começou a trazer à memória o último relacionamento dela. Esse relacionamento, como eu disse, já terminou faz mais de 2 anos. E eu conhecia o cara que estava com ela. O cara ficou com ela 1 ano, terminou.
Ele terminou com ela numa data assim incrível, terminou com ela na véspera do Natal. Sensibilidade incrível, né? E aí ela, para minha surpresa, confesso, ela me traz o seguinte, me traz um suspiro no meio da conversa. Sério, eu tava aqui com a minha xícara de café e no que eu vou levar a xícara à boca eu escuto um... Então eu tô com a xícara e o olhar assim nela e perguntei: O que foi, guria? foi, meu amigo? E ela: às vezes eu sinto falta dele. Gente, ainda bem que eu não tava com café na boca. Se tivesse, sabe aquela cena de filme que a pessoa faz assim, cospe tudo fora? Porque como eu conheci todo o relacionamento, ela, digamos assim, eu era a pessoa para quem ela se abria e contava as coisas. O cara era um lixo. O cara era um lixo. E aí vem ela me dizendo que tá sentindo falta. E eu perguntei: Tá sentindo falta do quê? Tá sentindo falta do quê? Da indiferença? Tá sentindo falta dos encontros que só existiam quando ele estava disponível? É disso que tá sentindo falta? E aí eu comecei a lembrá-la dessas coisas, porque ela aparentemente esqueceu. Eu não esqueci. Não esqueci das nossas inúmeras conversas onde o assunto era esse, era o relacionamento dela. E aí eu continuei: tá sentindo falta do quê? Da imprevisibilidade? Tu nunca sabia quando vocês iam poder ir num cinema, se poderiam jantar. Tá sentindo falta do quê? Da impossibilidade de vocês ficarem postando fotos de viagens juntos porque vocês nunca viajavam? Tu estás esquecendo tudo o que esse cara fez e que te machucou muito. E tu estás romantizando uma relação que de repente só era positiva na tua cabeça. Tu idealizou uma relação que não existia. Porque um cara que termina contigo na véspera do Natal... Não dá. Não pode sentir falta de uma pessoa assim. Um novo suspiro e... Paulo, tu tá certo. Tu tá certo, eu tô deixando a carência falar mais alto. Não vale a pena se colocar nesse lugar. Não vale a pena. A gente é muito especial, você é muito especial, eu idem, para ficar se sujeitando a esse tipo de migalhas que nos são atiradas. Chega, basta. É muito mais prazeroso estar com algum amigo, alguma amiga que te faz rir, que a gente sai para tomar café, para jantar, para passear, o que seja. É muito mais prazeroso estar com alguém assim, que não é teu namorado, que não é tua namorada, do que com alguém que tu não consegue prever o próximo final de semana. Quando nós estivermos mais carentes e ao lado dessa pessoa que se aproveitou da nossa carência, a gente vai parar e pensar: cara, como eu perdi tempo. Que isso? Chego a ter vergonha de quem eu fui naquele 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa quanto tempo. Claro, quanto mais tempo, pior. Pior a gente se sente. Mas eu tô para dizer para vocês, é muito melhor tu estar nessa posição de pessoa sozinha, solitária, o termo que tu quiser usar, é muito melhor tu estar nessa posição do que estar completamente abandonado ou abandonada dentro de uma relação. E a gente só se permite ficar num lugar desses quando é a carência. Ou, o que a minha amiga falou, a cobrança social para estar ao lado de alguém. Nossa, e eu fico pensando quanto casamento podre eu conheço, sério. Casamentos assim que, às vezes, nas conversas de mesa de trabalho, na hora do intervalo, as pessoas traziam coisas que eu ficava assim... Credo, como é que se suporta estar ao lado de alguém assim? Que isso? E eu trabalhava com colegas, um público majoritariamente feminino. Já cheguei a trabalhar com um grupo de 80 pessoas que éramos só eu e mais 1 ou 2 homens. Então a gente ficava ouvindo assim as piores histórias sobre homens. Homens horríveis, sabe? Terríveis. E às vezes também mulheres péssimas, que eu ficava pensando... Credo, esse marido aguenta esse estrupício.
Gente, não vale a pena. Não vale a pena permanecer numa relação onde tu não pode ser inteiro, onde tu não é valorizado, onde tu não é amado. Não vale a pena. Poxa, gente, o que é isso? Que medo é esse de estar só? Eu tenho muito mais medo, por já ter vivido essa experiência, eu tenho muito mais medo de entrar numa relação e perceber que eu estou namorando sozinho, apostando sozinho e investindo o melhor de mim em alguém que não vale a pena. Simplesmente isso, não vale a pena. Não faz isso contigo, não faz. Eu estava com uma amiga aqui no centro da minha cidade e nós estávamos numa loja. E ali estávamos entretidos, sabe essas lojas assim que traz artigos de decoração? A maioria dessas coisas a gente não precisa na casa da gente. A gente vai olhar porque é bonito, porque é interessante ou porque não tem nada para fazer e quer matar o tempo. E nisso, quando a gente passa de um corredor para o outro, a gente dá de cara com uma pessoa que tornou-se uma estranha para mim. Era até então, até uns 2, 3 anos atrás, uma grande amiga que eu frequentava a casa e outros que tais. E essa minha amiga não era amiga desta pessoa. Pois quando eu viro assim, passo por um outro corredor, essa pessoa, esse desafeto, essa ex-querida, vem, olha para mim e diz assim: Oi, Paulo, tudo bom? assim, gente, assim, uma pessoa que simplesmente de uma hora para outra me jogou no lixo, no limbo, vem e me diz: oi, Paulo, tudo bom? E a minha resposta foi simplesmente, sabe o quê? Tudo. Sabe? Tudo. Mas com essa cara que eu faço agora para vocês, tudo. Sem olhar nos olhos da pessoa. Eu cumprimentei como eu cumprimentaria uma bactéria, um vírus, causador de uma pandemia, com o mesmo desprezo. Essa minha amiga olha e diz assim: Credo, Paulo, não conhecia esse teu lado. claro, minha amiga, porque tu nunca me fizeste o que essa pessoa me fez. E eu ainda completei dizendo: tu tá achando que eu fui ruim? Tu tá achando que eu fui grosseiro? É que tu não me viu sendo bom para ela. Tu não me viu sendo querido, sendo um amigo, sendo um ombro amigo quando ela já precisou. Inclusive, quando ela perdeu os pais, eu estava presente. Sempre estive presente nos momentos mais miseráveis da vida dela. Então, isso tu não viu. Tu estás vendo agora um Paulo que simplesmente não quer mais enxergar essa pessoa. E quando enxerga, trata dessa maneira, como eu trataria uma bactéria, um vírus. É dessa forma que a gente precisa tratar as pessoas que nos fazem sentir, em algum momento da vida, nos fazem sentir menos do que a gente realmente é. Sabe gente que em algum momento da vida te fez experimentar ou até acreditar que tu valia menos do que tu realmente vale? Sabe pessoas que em algum momento da vida te fez questionar algo do tipo: meu Deus, onde eu errei? Será que eu deveria ter sido melhor? Que será que eu preciso mudar para manter essa pessoa junto a mim? Para, não tem que mudar nada, exceto se tu for um lixo, exceto se tu for um chorume da sociedade. Que eu acredito que tu não seja, porque senão tu não estaria seguindo esse canal. Então, partindo do princípio que tu és uma boa pessoa, quando alguém te destratar, simplesmente passe a tratar essa pessoa como eu disse agora. Passe a tratar essa pessoa como tu trataria uma bactéria, um vírus. Simples assim. Esse é o tratamento que esse indivíduo, que essa pessoa merece. Gente, santo eu não sou. Perfeito, muito menos. Então, com certeza, eu tenho algumas questões, tomo algumas atitudes, faço algumas opções que desagradam certas pessoas. E isso é do jogo, isso é da vida. Agora, uma coisa eu posso afirmar. Talvez eu até tenha um lado que não seja muito apreciado por alguns. Eu posso afirmar para vocês que esse suposto lado não tão cheio de luz não flerta com mau caratismo, esse lado não flerta com desonestidade e esse lado não flerta com maldade. Então, se alguém, por alguma razão,
falar mal de mim para uma ou outra pessoa, pode ter certeza. Ela está falando ou ela está falando mal de mim porque algo eu devo ter feito a ela que a desagradou. E não necessariamente é algo do qual eu me arrependa. É tão bom quando tu chega nesse momento em que tu percebe que o final de uma amizade não deixou nenhum vazio na tua vida. Tão bom quando tu percebes que tu não estás perdendo nada. Que quem realmente perdeu algo muito valioso foram as pessoas que te deixaram. Elas perderam. Tu não perdeste nada. Pode ter certeza disso. Pega isso pra ti. Pega isso pra ti quando tu lembrar de uma namorada, de um namorado, de um ex-amigo, ex-parceiro, ex-parceira, não importa. Alguém que te deixou e não te disse por quê. Pega isso pra ti. Tu não estás de verdade perdendo nada. Lembra que essa pessoa que te deixou, muito provavelmente tudo que ela te dava era menos do que tu merece. Essa pessoa só te dava o suficiente para te prender a ela. Ela te dava tão pouco, ciente do que te dava, porque ela sabia que aquela migalha te manteria ali, juntinho a ela, juntinho dela. Ela te dava tão pouco, ela te dava migalha, ela te dava um pó, uma poeira de afeto, uma poeira de afeto. E talvez pela tua carência, não sei porquê, qual motivo que te levou a isso, tu te agarrava àquele restinho de afeto, aquela ideia de amor que aquela pessoa te dava. E tu mantiveste um relacionamento que muitas vezes só existia da tua pessoa para a outra, onde eras tu quem dedicavas o melhor de ti para fazer com que aquele relacionamento, que basicamente não existia, seguisse da forma como estava. Que bom que terminou. Pode ter certeza, tu tá muito melhor agora. Muito melhor. Eu recebi na semana passada uma mensagem e eu perguntei para esta pessoa que me mandou se eu poderia trazer para o canal, que ela me contou. Porque eu comentei com ela. Quem sabe as pessoas nos comentários te diziam o que tu poderias fazer. E muito provavelmente as pessoas dirão coisas muito melhores do que o que eu tenho para falar. Brevemente, a questão é a seguinte. Esta pessoa que não é minha amiga, ela segue o canal. Esta pessoa está num relacionamento há 3 anos, segundo ela. 3 anos em que ela se dedica, ela faz tudo por esse relacionamento. Em primeiro lugar, primeiro vamos colocar assim, qual é o tipo de relacionamento. Quem me escreveu foi uma mulher, ela namora um homem e estão há 3 anos juntos. E ela me escreve dizendo que, desde o momento em que eles se conheceram, ela ficou completamente apaixonada pelo cara. E à medida que eles se encontravam, ela ia ficando mais e mais, acho que a palavra é deslumbrada, porque ela me escreveu dizendo: Paulo, ele é muito bonito. Ela escreve no presente porque eles ainda estão juntos. Não. Ela me escreve no presente porque eles estão juntos. Essa relação não terminou. Mas o que me chamou muito a atenção é que na mensagem que ela me escreveu, embora ela dissesse que ele é muito bonito, muito atraente, ela fala a questão dele ser muito inteligente, ela foi pontuando alguns senões que eu confesso para vocês, me feriu de morte, sério, me atravessou o coração. Um dos exemplos que ela citou e que mais me tocou profundamente foi uma situação em que ela disse que eles estavam se preparando para sair. Estavam na casa dela, se preparando para sair. E quando ela sai do quarto e vem até a sala e que ele olha para ela, ele diz exatamente o quê? Em vez de dizer, tu estás linda, qualquer coisa assim, não, ele só diz assim:
Tua roupa tá muito bonita, mas esse teu sapato é de velha. Eu não perguntei que tipo de sapato é, porque eu não entendo que sapato seria de velha. Esse de velha eu coloco com muitas aspas. Mas segundo ele, não estava adequado. Ela volta para trocar o sapato e me disse que demorou um pouquinho porque ela chorou e precisou retocar a maquiagem. Eu não sei se eu tenho no peito uma pedra, o que é. Mas nessa hora, gente, eu acho que eu já diria... Quem sabe a gente deixa para sair um outro dia. Porque muito provavelmente o cara perguntaria, tá, mas por quê? E tu terias aí a oportunidade de dizer o motivo, que aquele comentário te magoou bastante. Mas isso sou eu, é o meu jeito de pensar. E é muito fácil a gente dar a opinião e dizer o que faria quando a gente não está no lugar do outro. Porque, e se fôssemos nós completamente apaixonados e encantados por alguém, deslumbrados por essa pessoa, será que a gente apenas não retocaria a maquiagem e retornaria sorrindo para a sala até ouvir algo como Ah, agora tá bom. que foi que ela ouviu, e eles saíram. Mas esse é um dos exemplos que ela me conta. Ela me falou assim de coisas que não eram legais. Numa ocasião, ele disse para ela que ela não estava com cheiro bom. Gente, que coisa horrível de dizer para alguém que não está com cheiro bom. Ah, Paulo, mas num casal, quando existe intimidade, tem que existir também essa transparência e essa honestidade. Dessa maneira, tu não tá com cheiro bom? Ah, eu não sei como a gente diz para alguém que a pessoa está fedendo, que na verdade é isso, né? Não sei como se diz sem magoar a pessoa. Tu estás fedendo. Deve ter uma maneira que eu desconheço. E para que a gente não se estenda demais aqui, que vocês não desistam de ouvir o relato dela, porque eu realmente gostaria muito que alguém, principalmente as mulheres, pudessem comentar, dizendo o que ela poderia fazer, lembrando que ela está com ele. Uma terceira questão que ela coloca, ela me relatou assim algo mas tão íntimo, que para ela contar isso para alguém que ela conhece apenas do canal, me fez perceber o quanto ela está doída, machucada. E o que ela me contou diz respeito a um momento mais íntimo de um casal. E nesse momento ela me diz que ele não olha nos olhos dela. Que ele está sempre olhando ou para um ponto qualquer, ou ele olha para o lado, nunca nos olhos dela. Gente, vocês estão ali, numa intimidade que foi conquistada ao longo de encontros e encontros, e o teu namorado não olha nos teus olhos quando vocês estão fazendo amor? É isso que tu tá me contando? O que a pessoa está mostrando com isso? A pessoa está te evitando com o olhar. E eu estou trazendo essa questão para cá porque eu realmente fiquei tão chocado com essa história, eu fiquei com uma ojeriza tão grande desse cara que eu nem sei quem é, porque ela não botou foto dele para mim, nem sei se dá para botar foto em comentário de Instagram, não importa. Ah, não botou foto, nada. Só conheço o semblante dela e ela é uma mulher linda. Linda. E eu estou dizendo isso aqui, reforçando por quê? Porque se a questão é se esse amor todo, se esse deslumbramento imenso que ela experimenta por ele ainda não está arranhado, ainda não está balançando, se ainda não conseguiu colocar em xeque tudo que ela vê de bom nele,
depois de passar por N situações, e eu só trouxe 3, e mesmo se só fossem essas 3, para mim, Paulo, já seria motivo suficiente para dizer: tchau, eu mereço muito mais do que tu estás me dando. E aí eu encerro esse relato dessa moça com uma hipótese. Será que ela não está depositando nesse homem um valor que, na verdade, quem tem é ela própria e ela não enxerga em si mesma? Porque a impressão que eu tenho é que ela está hipervalorizando a esse cara e se colocando, mesmo sem perceber, num patamar inferior a ele, como se ela devesse quase uma gratidão a ele por, em algum momento, ter se enamorado dela. Sentimento que, no meu ponto de vista, já deixou de existir. Porque se tu estás realmente enamorado de alguém, o calçado que tu tá usando não vai importar de maneira alguma. Olhar no olho da pessoa enquanto tu estás numa intimidade linda com ela é o que tu mais vais fazer, porque isso vai preceder um beijo, uma declaração de carinho e de amor, alguma frase linda que porventura tu venhas dizer. O que vocês acham? Eu particularmente acho que vamos chamá-la de nossa amiga, ainda que nós não a conheçamos pessoalmente, vamos tratá-la assim, vamos tratá-la dessa maneira, por carinho e respeito, que é algo que eu acho que ela não está recebendo nessa relação. Então, minha amiga, uma conversa que a gente já teve lá no Instagram, eu trago aqui para o vídeo, porque aqui tu estás me vendo e me ouvindo, enquanto no Instagram tu só pudeste ler o que eu te respondi. E isso é bem diferente, porque aqui inclusive tu tá vendo o tom da minha voz, e tu deves estar percebendo o quão indignado eu estou, não contigo. Tu não tens culpa alguma do que tu estás passando, tu és uma vítima, o algoz é ele. Não esqueça disso, o algoz é ele. Só não te permita continuar nessa relação que eu não sei mais nem se merece ter esse nome. Porque é um relacionamento que está completamente esvaziado. Eu não percebo da parte dele o mesmo interesse, a mesma paixão, o mesmo amor e o cuidado que tu me relataste em N outras situações que eu não trouxe para cá. Como, por exemplo, tu dizeres que sempre que vocês saem, a proposta de um jantar, de um cinema, de um parque, do que quer que seja, a proposta, a sugestão sempre parte de ti. Ele não toma iniciativa. Alguém que realmente gosta de ti vai querer estar contigo mais vezes do que, segundo tu me disseste, 1 ou 2 vezes no mês. É muito pouco. Para quem está namorando há 3 anos, é muito pouco. Pensa, 4 semanas e você se vê num final de semana. E muitas vezes vocês sequer dormem juntos. Ele vai embora, te deixa sozinha. Eu acho que o que vocês estão vivendo, ou melhor, o que vocês deixaram de viver ao longo desses 3 anos, já está mostrando que o melhor que tu tens a fazer por ti mesma é deixar ir. Não assumindo uma postura de que vai esperar ele terminar contigo. Não espera mais. Não espera mais. Não sei como tu vais fazer isso. Eu não faria isso em casa com ele. Eu faria isso em um local público com outras pessoas, porque infelizmente a gente tem visto muitos homens que não sabem ouvir um não.
Esse indivíduo, por exemplo, só te joga migalhas. Mas quando ele perceber que, eu quase disse teu nome, quando ele perceber que tu não queres mais viver de restos de migalhas desse pouco que ele te dá, ele, presunçoso que é, pode achar que tu estás querendo tomar as rédeas desta relação e quem é tu para dizer que ele, esse homem tão lindo, especial e encantador, quem és tu para dizer a hora que ele tem que partir? Tem homem que pensa dessa maneira. Então, não te exponha a um risco, a um perigo, nada disso. Se tu puderes estar acompanhada de alguém, não precisa nem ser na mesma mesa. Tu podes combinar com alguns amigos teus, uma amiga e um amigo. É bom que tenha um outro homem junto, que eles sentem em alguma mesa próxima e que eles fiquem atentos à conversa. E se porventura eles virem qualquer movimento mais brusco ou qualquer batida na mesa, eles podem levantar e vir em teu auxílio. Isso é o que eu tenho para te dizer. Eu não sei se é o que tu querias ouvir. E acredito que as pessoas que porventura deixarem algum comentário para ti não vão dizer algo muito diferente do que eu estou falando. Qualquer um de nós, qualquer pessoa que se ame, qualquer pessoa que se respeite, não se sujeitaria a continuar em uma relação tão estéril quanto esta. A palavra é essa, estéril. Daí nada bom vai frutificar. Dessa relação, nada de bom vai frutificar. Acredite. Uma outra história que eu quero trazer para vocês, também autorizada por quem me mandou, diz respeito a duas amigas, ambas na faixa dos seus 50 e poucos anos. Não estamos falando mais de adolescentes, mas uma delas se comportou como tal na situação que aqui eu vou trazer. Elas são amigas de longa data. Uma delas, inclusive, me disse ser madrinha de casamento da outra. Então, me parece que estamos diante de pessoas que têm um vínculo. Só que ela me escreve dizendo que dia desses elas tiveram uma discussão, as duas. Discutiram sobre um assunto ridículo, segundo ela, e que nada dizia a respeito ao rumo que a conversa tomou. Nada dizia a respeito ao rumo que aquela conversa tomou. E ela conta que a amiga dela começou, no meio da conversa, a jogar coisas na cara dela. Sabe quando alguém fica te jogando favores que te fez, joga na tua cara os dias, os momentos em que ela esteve presente, coisas assim? Ou seja, aquele tipo de pessoa que a gente evita, mas que a gente sabe que existe, que orbita à nossa volta. Gente que às vezes se oferece para nos fazer um favor, mas na primeira oportunidade, no primeiro descontentamento, nos joga na cara que fez aquele favor que a gente sequer pediu. E ela disse, e é aqui que entra um conjunto de questões que não precisariam estar presentes na conversa. Uma das coisas que ela disse que a amiga falou foi: Poxa vida, hein? Quando eu precisei de ti, tu preferiu sair com a fulana. E esse foi o começo da discussão. É porque a pessoa que me escreveu saiu com uma outra amiga e não convidou a outra, a madrinha de casamento. E a tal madrinha se ofendeu, porque como assim não me convidou? Eu tô fazendo essas caras porque eu fico pensando, E que obrigação ela tinha de convidar a madrinha de casamento? nenhuma, zero. Pois bem,
A tal amiga, madrinha de casamento, ficou muito irritada quando viu uma publicação no Instagram e, segundo ela, eu não vi, mas acredito nas palavras dela, segundo ela, fotos lindas com essa amiga, elas brindando, ai, miguxas, sabe essas coisas assim? Talvez você não saiba, mas tem gente que faz isso. E aí o que aconteceu? Essa que ficou indignada foi tirar satisfação da pessoa que me escreveu. E na hora de tirar satisfação, começou a jogar na cara dela várias coisas que ela jamais pensou que viriam à tona em qualquer tipo de discussão que houvesse. Vou dar um exemplo para vocês. Essa amiga dela, certa vez, convidou-a para elas passarem um dia na praia. Aquela coisa de pega um carro de manhã, vamos passar o dia na praia e volta à tardinha. Nossa, ela adorou. E essa amiga fez num momento em que ela, a que me escreveu, estava passando por uma crise no casamento. Então a que parecia amiga convidou ela para passar um dia na praia e espairecer. Pois ela trouxe isso para a conversa, cobrando, dizendo uma frase mais ou menos como essa que eu vou dizer para vocês. Então tu sai com a fulana, não me convida, muito obrigado, né? Mas na hora que tu precisou, quando tu brigou com o fulano, eu te levei pra praia pra tu arejar a cabeça. Sendo que ela jamais pediu que essa amiga levasse ela pra praia. Foi uma gentileza. Deixou de ser. Quando a pessoa joga na cara, deixou de ser gentileza. Passou a ser moeda de troca. Aí ela foi citando outras, e só piora. Ela citou uma vez em que essa que eu já estou chamando de bandida, essa bandida, convidou a amiga que, de novo, estava numa situação não tão... estava num momento não tão ideal com o seu esposo. Vem a bandida e diz, vamos passar um dia de princesa, vamos no shopping, vamos no salão, vamos fazer as unhas, arrumar o cabelo. E ela foi. E disse que foi, óbvio, um dia maravilhoso, que ela se sentiu bem. E quando ela retornou para casa, disse essa que me escreveu, o marido gostou muito do visual dela, elogiou, achou bonito e pediu perdão. Ele disse que tinha tido tempo para pensar nas coisas que ele falou, viu que estava errado e pediu desculpas para ela. O que a bandida fez? Indignada porque não foi convidada lá para aquele happy hour com as duas amigas, o que ela joga na cara da pessoa, essa que me escreveu? Lembra desse jeito. Lembra naquele dia que tu tava te sentindo feia, horrível, pra baixo, um bagaço, um lixo? Eu te levei num shopping pra tu voltar a ser bonita, pra tu voltar a ser uma pessoa interessante, porque tu tava mesmo horrorosa, Gente, que é isso? Quem é que diz pra um amigo, pra uma amiga, tu tava mesmo horrorosa? Não se diz. Então, de novo, vocês estão vendo por que eu não posso dar conselho? Não posso dar conselho, porque o que eu vou dizer para essa pessoa? Rompe essa amizade, isso não é amizade. Não, Paulo, não diz isso, elas têm que conversar, vão chegar num acordo. Essa amiga estava movida por aquele momento, se sentiu rejeitada porque não recebeu o convite. Que rejeitado o quê? Uma prepotente que acha que a amiga tem que estar pedindo autorização para viver. A amiga tem direito de sair com quem ela quiser. E não precisa ficar publicando a agenda para outra amiga, autorizar que ela saia com A, B ou C. Isso não existe em amizade. Tu não tem que pedir autorização para amigo. Olha, isso serve para tudo. Não é só em relação de amizade, não. Tu não tens que pedir autorização para ser feliz, tu não tem que pedir autorização para se relacionar com quem quer que seja, desde que, claro, não configure traição. E aqui não é o caso. Aqui não é o caso, gente. Por favor, a pessoa te jogar na cara que quando tu estavas feia mesmo, palavras dela, te jogar na cara que ela te levou
para tu ficares bonita de novo? Ainda que ela tivesse patrocinado essa ida ao salão, ao restaurante e a tudo que vocês fizeram naquele dia, ainda que ela tivesse patrocinado tudo, ela não teria esse direito. E ela não pagou nada. Vocês racharam tudo. Cada um pagou aquilo que consumiu. Tu pagaste pelo teu cabelo, pelas tuas unhas, pela tua maquiagem, ela pelas dela. Então tu não está devendo nada para ela. Financeiramente não deve nada. Emocionalmente menos ainda. Tu não deve satisfação para essa pessoa. A pessoa que está te cobrando isso, essa pessoa tem que simplesmente sair da tua órbita. Trata de novo, eu vou usar o mesmo termo que eu usei já no vídeo de hoje. Passa a tratar essa pessoa como uma bactéria, um vírus. Ou seja, elimina, vacina. Te respeita, minha amiga, te respeita. Tu não precisa de alguém assim do teu lado. Essa tua grande amiga, madrinha de casamento, essa pessoa está me parecendo ser muito insegura, para começo de história, infeliz e, olha, muito prepotente. É porque está me parecendo que tu ousaste ser feliz na ausência dela. Me dá a impressão que ela criou uma fantasia maluca, completamente doentia na cabeça dela, de que tu só consegues ser feliz na presença dela. Quando ela planeja o que fazer, quando ela está junto. Isso não existe. Isso não corresponde à realidade. Então eu encerro também essa história dizendo mais ou menos o que eu disse do caso anterior. Termina, não tem conversa, não tem justificativa. Isso é sim motivo para terminar a amizade. Terminar a amizade e qualquer tipo de relacionamento que seja. Porque continuar com esse relacionamento é perpetuar esse tipo de relação. Se isso te basta, se isso te convém, se não te agride como a mim agrediria, então, sinto muito, mas tu vais passar por isso outras tantas vezes. Gente, ainda bem que eu não sou nem psiquiatra, nem psicólogo, nem conselheiro de espécie alguma, hein? Porque não ia sair do meu consultório com esperança. Porque se me trazem umas histórias dessas, aí alguém vai dizer, não, mas como psicólogo tu não pode dizer o que a pessoa vai fazer. Por isso que eu não sou psicólogo, porque a minha língua não ia segurar. Eu ia dizer sim. Sai dessa, sai porque não tem futuro. Eu já ia poupar a pessoa assim de umas 10 sessões comigo. Já ia dizendo, cai fora, vai procurar outra pessoa, mas antes de procurar outra pessoa, fica um tempo sozinha. Fica um tempo só contigo, com teus amigos, com teus cachorros, teus gatos, o que tu tiver, com a tua família, para depois, quando tu estiveres te sentindo inteira e bem outra vez, aí tu decide se tu vai permitir que entre alguém na tua vida. Porque, gente, é tão fácil aceitar qualquer coisa na vida da gente, quando a gente não está inteiro, é tão fácil. Porque quando está faltando um pedaço na gente, quando está faltando uma parte a ser preenchida em nós, qualquer refúgio aí de obra dá para ser usado como reboco para tapar esse buraco. A verdade é isso. Mas quando a gente é exigente, quando a gente sabe o valor que tem, a gente não aceita menos do que um porcelanato premium. Vai por mim. E é isso que tem que fazer, minha amiga. Amigos, porcelanato premium. Menos que isso, não aceita na tua vida. Gente, então eu quero encerrar esse vídeo deixando bem claro o seguinte. Eu estou aprendendo, estou com 58 anos e estou aprendendo, estou me modificando. Hoje eu posso dizer que eu não sou mais a mesma pessoa do ano passado. Eu não sou, assim como você também não é, assim como tu também não és. A gente muda. A gente, ao longo do tempo, vai se aprimorando e vai melhorando. Nem todo mundo, porque eu conheço gente que, à medida que envelheceu, só envelheceu. Envelheceu e apodreceu. E para encerrar, eu quero dizer algo que é muito importante. Eu tenho recebido várias sugestões de temas para trazer para cá.
Eu anotei todos eles, todos. Na minha lista já são 17 temas diferentes, ou seja, já dá 17 vídeos. Esse tema que eu trouxe hoje foi uma das sugestões que eu recebi. Uma pessoa que já me escreveu mais de uma vez e gostou do que eu tinha a dizer para ela, ela me disse: Paulo, por que tu não leva alguns casos que tu recebes para o teu vídeo para conversar a respeito? Porque a ideia que ela me deu foi muito boa. Ela disse o quê? A gente pode, através dos comentários, aconselhar essa pessoa que te escreveu, dizer alguma coisa, enfim, ajudar. Porque talvez esse desabafo dessa pessoa tenha sido o único espaço dela para se abrir, para procurar, de repente, ouvir uma sugestão, ouvir uma dica. Talvez esse canal tenha sido o ombro amigo que faltou. A gente não faz ideia do quanto as nossas palavras podem significar para alguém. E espero que você tenha gostado, espero que tu tenhas gostado. Se chegou até aqui é porque estava gostando, ou foi por pena, ou uma coisa ou outra. Se gostou ou por piedade, deixa um like, deixa um comentário. Ajuda muito o canal a crescer, ok? Tenha um excelente final de semana e que a nova semana que vai entrar só te traga coisas boas. Nada desse tipo de gente na tua vida, ó, show, show, show. Esse tipo de gente mesquinha, esse tipo de gente arrogante, não precisa disso, né? Nós não precisamos, então, ó, tá bem longe da gente, tá bom? Um abração, um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.